Bom, gente, vamos dar continuidade à nossa manhã. Vamos lá, gente. Nós teremos o coffee break para seguir essas trocas afetivas logo depois dessa mesa. Então, vamos lá. Eu gostaria de chamar à mesa, então, nosso convidado, Dr. Renato Mezan. Vem junto, Mauro, vem junto. Não, mas vem junto. Vamos lá. E o Dr. Juarez Guedes Cruz. Nós vamos conversar um pouco sobre desafios e perspectivas. Por favor. Não, vocês dois ocupam o espaço, isso. Eu fico dando assistência. Desafios e perspectivas na escrita e publicação psicanalítica. Eu gostaria de pedir que os nossos convidados pudessem fazer uma breve apresentação, né, de quem são, e eu gostaria de agradecer muito, né, a mesa anterior. Eu acho que nós pudemos nos sentir inseridos assim nessa linha do tempo, nessa trajetória, né, que começa com o Mauro, né, e que hoje, né, o Renato consegue trazer toda uma perspectiva de como a nossa revista pôde crescer, se desenvolver e seguir, né, dentro de um contexto científico, criativo, e hoje comemorando os 30 anos. Então, muito obrigada a vocês dois. Passo imediatamente, então, a palavra ao doutor Renato Mezan. Primeiro, Juarez? Tá bem. Então, Juarez, por favor, nós teremos mais ou menos de 15 a 20 minutos para cada um de vocês, e a gente vai abrir essa, sim, para conversar um pouco com a plateia, tá bom? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Juarez Guedes Cruz, sou membro efetivo da SPPA. Quando eu recebi esse convite, né, para participar dessa atividade, eu fui procurar 4 ou 5 colegas que mais publicaram na nossa revista, em outras revistas, ou publicaram livros, ou publicaram em revistas internacionais. Eu queria ver com eles qual é o retorno que eles recebem da publicação de artigos na revista. E a impressão que eu fiquei, que esse retorno, em termos assim, de leitura e comentário sobre os artigos, é mais escasso do que seria de esperar. A minha experiência particular é semelhante, né? A gente publica e fica aguardando retornos, comentários, e esses comentários são menores. Às vezes surpreende assim que meses ou anos depois uma pessoa faz alguma citação, algum comentário, mas fica aquém do que é esperado, do trabalho que deu escrever. Isso é uma coisa que eu abro aqui para o debate, eu gostaria de ouvir a opinião dos colegas a respeito disso. Eu, por exemplo, tive mais retornos, porque eu também publico ficção, eu tive mais retornos, né, no livro de ficção do que em qualquer artigo que eu tenha escrito. É claro que o barulho que eu fiz quando publiquei ficção é muito maior do que quando eu publico um artigo científico. Isso justifica, né? A outra coisa, eu participei de um podcast aqui da Sociedade e o retorno desse podcast também foi imediato, né, e muito maior do que qualquer artigo que eu tenha publicado. Então, eu acredito que esses meios modernos, né, de divulgação das ideias, né, dos artigos, influi muito nisso, né, na comparação com pegar um artigo, ler e estudar, né? Então, eu vou focar o meu
a minha participação aqui, mas assim, em que aspectos da escrita a gente pode desenvolver para tornar essa escrita mais atrativa e captar um maior número de leitores, né? Eu não tenho tanta experiência assim em publicação, mas a experiência na escrita. Então, como é que a gente pode, de alguma forma, captar esse leitor para a revista? Antes de passar isso, eu queria falar da minha satisfação, Renato, em compartilhar contigo essa mesa redonda. Aquele teu livro, Escrever a Clínica, né, publicado em 1998, né, é um livro que, para mim, foi muito, muito importante, tanto em termos da minha escrita pessoal, quanto na preparação de seminários de escrita que eu coordeno. O Renato vai desde o brainstorming que um autor faz no momento que recebe um convite para escrever um artigo, ou recebe um convite interno, vamos dizer assim, por uma necessidade de escrever algo. Então, a quantidade de ideias que ele fala assim no início do livro que precisam ser listadas, até a forma final, né, desse artigo, as várias etapas compartilhadas com um grupo de estudo. E, além disso, o teu livro é um livro que é escrito em um tom muito bem humorado. Eu jamais esqueci aquele exercício que tu faz do começo do livro, que é um texto sobre como é que é o texto? Uma colônia inimiga jamais vista da empresa Nagasaki dedetizadora. Ele apresenta um texto que ele mesmo chama de uma monstruosidade. É um texto assim que não serve nada para a propaganda dessa empresa, e ele convida o grupo para discutir quais são as falhas naquele texto e que contribuem para que ele tenha uma dificuldade de leitura. É muito interessante, bem no início do livro, e tem um grande ensinamento. Como a gente precisa saber ler e para poder, então, escrever, né? Então, eu acho um livro que até hoje me ajuda muito. É muito bom estar aqui contigo. Bom. Pela busca. Legal. Uma edição revisada. É uma beleza de livro. Escrever a Clínica. Vai sair com esse mesmo título. É que nem o Juca Chaves, que vocês todos se lembram, né, do Juca Chaves. Ele apresentava o show dele, desculpe te interromper, mas ele aparecia com um violão assim e tal, e dizia assim: ajude o Juquinha a ir para a Europa, venha ao meu show. Então está feitos os nossos comerciais. Bom, a minha referência, então, no início, né, de tornar uma escrita mais atrativa, norteia todo esse meu texto aqui que eu preparei para hoje, né? Os desafios apresentados por outros meios de divulgação me fez lembrar o livro A Literatura em Perigo, onde o autor, Todorov, declara seu comovente amor à escrita. Diz ele, abre aspas, se me pergunto por que amo a literatura, a resposta que me vem espontaneamente à cabeça é porque ela me ajuda a viver. Somos feitos do que os outros seres humanos nos dão. Primeiro nossos pais, depois aqueles que nos cercam. A literatura abre ao infinito essa possibilidade de interação com os outros. Longe de ser um simples entretenimento, uma distração reservada às pessoas educadas, ela permite que cada um responda melhor à sua vocação de ser humano. O que Todorov diz com relação ao desfrute da literatura ficcional também pode ser aplicado à produção literária psicanalítica. Ao publicar um texto, compartilhamos com colegas nossa experiência, e ao ler seus artigos e livros, interagimos com eles, com o que pensam, de que modo trabalham e elaboram as dificuldades impostas a todos nós pelo exercício da clínica do dia a dia em nossos consultórios.
Nisso, André Green é definitivo. Ele diz assim: a literatura psicanalítica é o único laço existente entre todos os analistas através do babelismo analítico. Que a análise ainda não tenha naufragado definitivamente é a prova de que esta literatura serve a alguma coisa. Tal testemunho legitima que estejamos aqui homenageando os 30 anos da Revista de Psicanálise da SPPA e suas várias equipes editoriais ao longo do tempo, como o Mauro Guz nos mostrou tão bem, tão afetivamente. Basta considerar também que esse laço entre todos os analistas se estende aos mestres fundadores da nossa arte e ciência, cujas ideias e concepções debatemos nos seminários do Instituto, sem jamais tê-los conhecido pessoalmente. Tudo que sabemos deles e sobre eles nos chegou através de leituras dos textos que escreveram. E me comove pensar que o Dr. Sigmund Freud, que morreu antes de eu nascer, é para mim mais carne, sangue, alma e nervos do que muitos vizinhos e parentes meus. Elevado por tal comoção, que passo agora ao estudo solicitado pelas organizadoras. Enquanto me preparava para esta mesa, encontrei uma frase de Michel de Montaigne que pensei em colocar como epígrafe para a minha apresentação. Disse ele, em um dos seus ensaios, aí abre aspas, citação dele: metade da palavra pertence a quem fala e metade a quem escuta. Servindo para o discurso e para o texto, tal reflexão se colocou como uma poderosa advertência, quase um pesadelo em meus devaneios a respeito da tarefa que nos ocupa neste momento. Saber que tudo o que vou dizer aqui hoje, tudo o que escrevi e escreverei na minha vida, pertence a mim apenas pela metade. A outra metade é com vocês. A outra já é posse de cada um dos que me escuta ou lê e interpreta meu texto ao seu bel prazer. Mais uma vez, qualquer presunção a respeito das nossas ações é abalada por uma simples frase que soa tal qual sentença. Por isso a repito: metade da palavra pertence a quem fala e metade a quem escuta. E por que considero esse aviso escrito há mais de 400 anos tão importante? É porque concordo com André Green. Escrever um texto para mostrá-lo aos outros é um exercício da mais pura vaidade. Ao fazer isso, o sujeito escritor acredita que vale a pena para alguém gastar parte de seu precioso tempo de vida para, num sábado de manhã, ouvir e ler o que ele escreveu. Que coisa tão importante tem a dizer e que alimenta tal pretensão? Green comenta que, ao exibir um texto, o sujeito está quase dizendo, aí abre aspas, citação de Green: aqui estão as minhas fantasias e meu delírio, que faço imprimir para que ninguém os ignore, mas eu os convido a lerem-no. Se finjo que não viso mais do que de seduzir, exijo de fato que os reconheçam como verdade. Direi até que são a verdade. Portanto, não posso somente me contentar com uma aprovação cética. Eu quero que acreditem. Fecha aspas. Se o propósito é falar sobre os desafios na escrita, este, em minha opinião, é o primeiro. Saber que, na melhor das hipóteses, metade do que escrevo será interpretado de modos que ignoro. E mais, por mais vaidoso e exibido que eu seja a respeito do conteúdo do que apresento, esse riachinho de palavras será misturado a um oceano de versões, críticas e comentários até desaparecer. Se mesmo assim insisto em escrever, me apresentar e publicar, preciso saber que a produção do meu texto enfrentará outros desafios. Um deles
é convocar a atenção do leitor, construir um texto de modo a mantê-lo agarrado ao artigo ou livro que produzimos. Eu lembro aqui de um alerta do Júlio Cortázar, que eu sempre cito no meu seminário de escrita, que ele diz o seguinte, que um texto deve obedecer apenas a uma lei, que é a lei da gravidade. Que o texto seja construído de tal maneira que não caia das mãos do leitor. Então, a luta é de tornar um texto tão atraente que mantém o leitor agarrado no nosso artigo. Edgar Allan Poe, que era filho de atores de teatro, gente especialista em nos encantar, dizia do quanto produzir um texto requer um trabalho bastante árduo. Em Método de Composição, que ele escreveu para explicar a arquitetura do célebre poema O Corvo, ele comenta, citação agora, muitos escritores preferem aparentar que compõem por meio de uma espécie de sutil frenesi, de intuição estática, e estremeceriam ante a ideia de deixar o público dar uma olhadela por trás dos bastidores, para as rudezas vacilantes e trabalhosas do pensamento, para os verdadeiros propósitos só alcançados no último instante, para os inúmeros relances de ideias que não chegam à maturidade, da visão completa, para as imaginações amadurecidas e repelidas em desespero como inaproveitáveis, para as cautelosas seleções e rejeições, as dolorosas emendas e interpolações, numa palavra, para as rodas e rodinhas, os apetrechos de mudança no cenário, as escadinhas, os alçapões do palco, as penas de galo, a tinta vermelha e os disfarces, que em 99% dos casos constituem a característica do histrião literário. Eu acho maravilhoso esse texto do Poe, porque ele pega o que a gente passa na escrita, fazendo todo um trabalho, né, para seduzir o leitor e arranjando frases ou adjetivos de última hora com o trabalho no teatro, para capturar os alçapões do palco. Esse comentário de Poe nos adverte a respeito do quanto um relato precisa ser encarado como tarefa. Nada está pronto antes da versão final merecedora de publicação. Como no diz Mezan, cito agora, no livro que citei linhas acima, quando se vê o texto pronto na revista, pode-se ter a impressão de que surgiu por obra e graça do Espírito Santo, pronto como Palas Atena da cabeça de Zeus. Na verdade, não é nada disso. A cozinha da escrita tem muitos pontos cegos. Há muitos momentos em que temos uma ideia que leva rigorosamente a lugar nenhum. Eu tenho às vezes acontece comigo, né, de preparar um texto e na manhã, né, da apresentação, eu leio em voz alta, que é muito útil ler um texto em voz alta, para a gente ver várias repetições, rimas internas e tal, e tem coisas que perderam o sentido. Então a gente tem que suprimir, colocar lá no alçapão, fazer surgir uma outra ideia. Outro desafio refere-se ao prazer de escrever. Com relação a isso, minha experiência pessoal é de que quando escrevo ficção, sem dúvida alguma me divirto mais. E sinto mais prazer do que quando escrevo algum ensaio em psicanálise. Na ficção não preciso estudar, preparar bibliografia, precisar conceitos, citar autores. É só deixar meus sonhos diurnos, minha vida onírica, presidirem o processo de escrita. Já quando escrevo psicanálise, o exercício requer pesquisa, a busca de autores que já falaram sobre o tema, que é o que fiz e estou fazendo ao escrever o presente ensaio. Existe alguma maneira de sanar o incômodo despertado pela escrita científica, onde nosso compromisso com a verdade é maior, ao passo que na ficção eu posso mentir à vontade? Penso que a estratégia é cada um encontrar e desenvolver seu estilo característico de escrita. Cada um, insisto, deve exercitar o seu. Cada um deve encontrar o seu.
eu me lembrei nessa hora, quando eu estava escrevendo, daquele livro, uma citação que o Jorge Amado faz do Quincas Berro d'Água: cada qual que cuide do seu enterro, impossível não há, diz ele, né? Então, assim, cada qual deve cuidar do seu estilo, impossível não há. Nessa questão de encontrar sua própria feição na escrita, lembro de um artigo de David Tuckett, que foi citado também pelo Mauro, que foi durante vários anos editor do International Journal. Ele comenta que os autores de sua sociedade britânica, de acordo com a forma de escrita, podem ser divididos em 2 grupos. Ele revisou não sei quantos anos, o David Tuckett foi editor, né, do International, mas estão avaliando, né, vários textos daquele pessoal da sociedade britânica, em 2 grupos. Os de estilo anglo-saxônico, despreocupado com a qualidade literária do texto, e sim com a informação factual, textos organizados, então, com a introdução, revisão bibliográfica, conclusões, né, representados, entre outros, por Anna Siegel, Rosenfeld, Beth Joseph, Joseph Sandler, e os estilos que ele jocosamente chama fazer alguma coisa acontecer na cabeça do leitor, né? Menos preocupado com a informação factual e mais com o desencadeamento do pensar através do impacto estético que provoca, grupo no qual se incluem Winnicott, Mate Blanco e Bion. São os representantes máximos desse estilo, fazer alguma coisa. Por isso que o Bion, né, é um autor que até o Ferro diz que é impossível estudar sozinho, né, porque o Bion exige, com aquele estilo de escrita dele, né, às vezes se contradizendo dentro do próprio texto, que a gente precise, né, discutir. Bom, insisto em dizer que cada um de nós precisa encontrar o seu modo, aquele que mais condiz com sua personalidade. Este, considero, é um dos mais importantes desafios que a tarefa da escrita nos propõe. Claro que é uma afirmativa bem esquemática, apenas para lembrar exemplos que não contemplam o todo da obra de cada um. Mas, como nos disse Montaigne, no início, deixo para vocês, ouvintes e leitores, entenderem a outra metade, que nem alcanço e não está registrada aqui. Considero nessa busca que nessa busca de um jeito próprio de elaborar o texto, a aproximação entre a escrita psicanalítica e a escrita literária é bastante útil e pode ser feita pelo exercício constante da dicção poética, desenvolvida com a leitura diária de bons textos literários e poéticos. Eu sempre cito também, né, nos seminários de escrita, um conselho que a Léa Mazina dá nos grupos, né, um poema no café da manhã. A poesia abre a nossa mente, né, para modos de escrita, né, em contato com a vida onírica. Enfatizo que ocupamos esse espaço da escrita para capturar o leitor, que, segundo Grimm, eu achei impressionante essa frase do Grimm, ocupa nada mais, nada menos do que o lugar da morte. Pois sem ele, o leitor, eu estou morto na minha tentativa de representar. É muito interessante esse comentário do Grimm, né, que a gente se dirige a um leitor que, se ele não nos dá bola, ele nos mata como autor, né? Aquele conto do Cortázar, As Barbas do Diabo, tem essa dimensão, porque o narrador se apresenta como morto, porque ele está falando dificuldades da gente, no papel, na escrita, dar conta de uma experiência muito intensa, vivida, e que lá pelas tantas, as palavras não dão acesso a ela. E isso nos mata como narrador, e se a gente não tem leitores, nos mata como autor. Freud era mestre nisso, né? Nessa tentativa de representar igualmente o Meltzer e, da mesma forma, o André Green. Né? Eu lembrei de vários exemplos, né? O Freud, naquele trabalho que, nos estudos sobre a histeria, né? A paciente Catarina,
que aquela paciente que ele apresenta, ela mora numa pousada a 2.000 metros de altura nos Alpes, né? E ela procura o Freud, porque ela fica sabendo pela inscrição dele lá no hotel que ele era médico, e aí ele ficou muito curioso e ele diz assim: eu queria saber se as neuroses podem florescer a 2.000 metros de altura. Essa tirada do Freud, no começo do texto dele, né, assim, já nos coloca simpáticos a ele, né, querendo saber, bom, e o que a Catarina disse, né? Então, o Freud era muito eficiente nisso de nos capturar. O Meltzer é outro autor que também tem essa habilidade, né? Eu sempre cito aquele exemplo, o Meltzer falando nas horas de esperança. Em vez de falar em constância objetal, ele usa esse termo carregado de poesia, né? Horas de esperança. Quer dizer, quantas horas nós podemos sobreviver quando o objeto amado se afasta de nós? São horas, são minutos, são segundos, né? Depende de cada um, né? Cada um que leva assim quantas horas de esperança dentro de si, né? O Green é outro autor que tem, né, muito, né, usa muito bem essa linguagem poética. Ele fala, por exemplo, que a linguagem só pode ser adquirida quando o bebê faz um luto do corpo a corpo. Vejam só que expressão, né? O bebê precisa fazer um luto para poder dizer, bom, então eu vou precisar me comunicar com palavras, porque essa relação só corpo a corpo não funciona mais. É um luto, né? O próprio Mezan, quando fala numa paciente, num dos capítulos do livro, quando ela, em entrevistas de avaliação depois da alta, essa paciente, ela lá pelas tantas, em uma das entrevistas do pós-alto hospitalar, né, ela falando do trânsito entre consciente e inconsciente, ela descreve esse trânsito como abelhas laboriosas indo e vindo. Eu achei maravilhoso, né? A paciente, né, a mesma coisa que aquela paciente do Freud, né, falando na Talking Cure, né, na cura pela palavra, esse trânsito, né, entre consciente e inconsciente, como abelhas laboriosas fazendo o seu trabalho. Achei também, né, um bom exemplo. Lucas, agora aquilo que eu te pedi para tu colocares na tela. E eu quero colocar assim, talvez o principal desafio na nossa tarefa como escritores de um artigo, né? O Van Eyck, quando pintou esse quadro, O Homem do Turbante Vermelho, talvez um dos únicos quadros da Idade Média que tem a moldura original, o Van Eyck colocou nesse maravilhoso retrato uma inscrição dele, onde ele diz assim: como eu pude, como eu consegui, não como eu queria. Sempre existe uma barreira entre a impressão e a expressão. A gente sonha um artigo, né? A gente pensa uma escrita, mas o que sai é o que a gente consegue, né? Então, eu acho que esse quadro do Van Eyck ilustra bem, né? A gente olha, se maravilha com a beleza do retrato e ele diz assim, olha, mas não é bem como eu queria, é como eu consegui fazer. Então, eu encerro a minha apresentação, né, com esse exemplo aqui e como um dos maiores desafios, eu acho, que a gente tem na escrita. É isso aí. Obrigada, Juarez. Passamos, então, para o doutor Renato Mezan, se o senhor puder brevemente se apresentar. E continuamos depois uns minutinhos com o debate. Temos uns 15 a 20 minutos, tá bem? Vou colocar o relógio aqui, é completamente inútil, então você me avisa quando isso. Mas é como a gente tenta conseguir, né? Bom, primeiro, super obrigado pelo convite a todos vocês que estão aqui e os que estão ouvindo também fora da sala, né? E ouvindo as apresentações do Mauro, do Renato, agora do Juarez também, eu me sinto absolutamente em casa, né? Uma coisa muito interessante, porque as experiências das quais vocês estão falando, os autores que vocês citam, você agora com o Green, que é um dos meus favoritos, né?
O Mauro, estávamos conversando até na hora que a Ana nos chamou, ele falou do Pfeffer, né, que doava dinheiro para papel, né? E eu estava contando que meu pai trabalhou durante 40 anos na empresa Pfeffer, como engenheiro e, enfim, depois chegou a ser um executivo lá, etc. E na Pfeffer, quando começamos o percurso, também eu fui lá pedir papel. Com a diferença que lá o Dr. Mezan era meu pai. Então, esse é o filho do Dr. Mezan, não sei o que. Tá. E o Pfeffer era uma figura inacreditável, né? Ele concordou em doar papel, mas ele dizia assim, eu ia lá todo semestre negociar o papel, não sei o quê. Aí ele dizia assim, Renato, vem cá, senta aqui, por favor, não sei aquele sotaque russo dele. Vai fazer revista amanhã, quantos exemplares? Ele dizia, são tantos. Quantas páginas cada exemplar? Ele fazia a conta. Bom, então, vocês precisam meia Kombi de papel. Onde entrega? Fazia a conta. Bom, e isso funcionou durante muitos anos. Depois, né? Era Suzano Pfeffer, né? Claro. Não, é em São Paulo. Suzano, eu não sei porque se chamou Suzano, mas enfim, já se chamava Suzano Pfeffer nos anos 50, e depois acho que eles tinham um terreno lá, e foi lá que meu pai, o Dr. Maurício Mezan, o pai, Le Père, né, Sever, foi o sujeito que bolou o reflorestamento. A ideia foi do filho, Max Pfeffer, um dia apareceu e mandou uma carta para o pai, um telegrama, assim, estou chegando com um navio em Santos, eram mudas de eucalipto. E aí eu falei, você está louco? O que você vai fazer? Ele disse, não, nós vamos começar a plantar eucalipto porque esse país não tem celulose. Né? E aí precisava de alguém que implementasse a ideia, chamaram o Dr. Mezan, realmente meu pai, que se mandou para os Estados Unidos, para a Suécia, sei lá onde, porque não entendia absolutamente nada de plantação de eucaliptos, que era um engenheiro químico. Né? Mas aí ele acabou dando conta do recado, e, entre outras coisas, calculou, por exemplo, o tamanho que uma cova precisava ter, o melhor tamanho possível para não ser nem muito grande nem muito pequena. Se fosse muito grande, desperdiçava terreno. Se fosse muito pequena, as raízes iam atrapalhar umas às outras. E inventou um spritz, não sei como chama esse negócio que joga água, assim, um borrifador, né? Que ficava girando ali, etc. Bom, cuidou desse negócio, implementou isso, trabalhou vários anos lá, enfim. Então, até isso nós temos em comum, né? Era o mesmo fornecedor de papel. A gente tinha que dizer o que pôr no papel, né? Então, bom, eu poderia falar aqui mais ou menos umas 8h30 sobre tudo que vocês falaram, né? Mas eu vou tentar me ater aqui ao tempo e depois a gente faz as perguntas. Eu só queria dizer uma coisa, se por acaso depois vocês quiserem fazer perguntas e tal, eu tenho uma proposta, marcamos para terminar meio-dia, eu não tenho problema nenhum em ficar um pouco mais e vocês também, se houver interesse, porque é tão raro a gente poder se encontrar, né? Então, sem naturalmente ceder, né, vai ficar até as 4 da tarde, mas se passar um pouco também, não tem problema nenhum. Né? Mas a ideia não... Superamos as neuroses obsessivas, eu acho, né? Não, e a outra mesa vai ser naturalmente uma continuidade dessa que é um bate-papo, então exatamente. Nós podemos com grande seguir. prazer, porque tem muita coisa que eu acho que a gente pode compartilhar. Bom, primeiro, então, a SPPA, né, a revista de vocês, eu tenho a impressão de que eu já usei em algumas vezes em trabalhos meus, né? Eu não tenho certeza, mas acho que é da SPPA, não tive tempo de verificar, era um trabalho de uma filósofa chamada Ana alguma coisa, que escreveu sobre o Freud e o Darwin, num artigo já de vocês há muito tempo, eu creio que foi na revista de vocês. E eu acabei lendo esse texto, alguém me mandou a revista, ou eu estive aqui, sei lá, não lembro mais, e ela fazia uma comparação interessantíssima, né, que me serviu muito depois, entre o Darwin e o Freud, dizendo que os dois, havia uma semelhança entre a teoria da evolução e as teorias do inconsciente, que era a seguinte, ela dizia, não havia nenhuma possibilidade de confirmação experimental. Porque quando Darwin escreveu isso, não tinha genética, não tinha Mendel, não tinha coisíssima nenhuma. E aí eu falei, olha que legal, uma das coisas que eu ganhei de bar mitzvah do meu pai foi uma coleção chamada The Great Books of the Western World, que meu pai achou que eu era capaz de ler. Idealizava um pouco o filho, né, em inglês, 54 volumes, inclusive o Freud estava lá. E, naturalmente, tinha, né, The Great Books, tinha A Origem das Espécies. Eu falei, tá aí a oportunidade de ler A Origem das Espécies, aos 45 anos. Não sei. Eu li, da primeira à última página, eu recomendo vivamente,
Porque ele vai organizando como a interpretação dos sonhos em 7 capítulos, né? E cada um é sobre um tipo de ser, plantas, insetos, mamíferos, não sei o que. E aí, no final, ele tem o capítulo 7 dele, o equivalente, né? Que ele diz assim, this book is a long argument. Né? Um longo argumento, porque eu não posso provar nada do que eu falei, a não ser por um acúmulo de exemplos. É impossível provar a teoria da evolução, né, a seleção das espécies e tal, não tinha mosca drosófila antes, porque leva milhões de anos. Simples assim. Né? E por que você, leitor, deve acreditar no que eu estou falando? Porque essa teoria é simples, elegante e explica um montão de coisas, as últimas 800 páginas, né? São todos exemplos em números os mais variados da validade da teoria, e porque não tem nada melhor no mercado. Então, por enquanto, fica isso. Né? E aí a Ana Carolina, acho que se chamava Ana Carolina, se não me engano, não me lembro mais o nome da pessoa, ela dizia, mas é exatamente a mesma situação do Freud. E quem é que vai fazer como é que chama? Comprovação experimental da existência do inconsciente? Não existe uma coisa dessa. Por que você tem que acreditar? Porque é simples, elegante, explica um montão de coisas e não tem nada melhor no mercado. Exatamente a mesma coisa, igualzinho. Né? Então, com base nessa informação que eu acho que recolhi nas páginas da revista de vocês, acabei desenvolvendo a opção de coisas que eu acho que é exatamente isso. Né? Enfim, então um exemplo assim que me veio da utilidade da revista para mim. Né? Agora, em relação, vou começar pelo que você falou, né? A resposta dos autores, dos leitores aos autores. A gente resolveu esse problema na Percurso copiando deslavadamente uma ideia do meu professor na França, Conrad Stein, que após a publicação de cada número da Etudes Freudiennes, que ele coordenou até morrer, depois quando ele morreu acabou a revista, fazia um debate. Alugava uma sala, né, na Maison de la Chimie, chamava leitores e autores, e as pessoas então se reuniam para discutir aquele número da Etudes Freudiennes que saía quando podia sair, porque não tinha patrocínio, não sei o que, etc. Bom, então, depois de um certo momento, quando me tornei aparentemente coordenador perpétuo, né, ad infinitum e post-mortem também da Percurso, né, a gente copiou essa ideia e fizemos um sistema, e fazemos isto desde, sei lá, o número 10 ou 12, não me lembro mais, estamos no 70 agora, ao sair cada número, primeiro presencialmente, né, e com todas as fórmulas possíveis e imagináveis. Né, o Stein era uma coisa mais engomada, engravatada, à la francesa, né, então alguém apresentava o número, e aí havia, enfim, diferentes questionamentos. A gente experimentou isso, experimentamos livre associação, experimentamos convidar os autores, todas as fórmulas que vocês puderem imaginar, e chegamos à conclusão de que a melhor ainda é aquela do Bottom, que eu acho que todos nós deveríamos usar, I believe in free association. Né? Eu acredito em livre associação. Né? Por quê? Porque agora é online, desde a pandemia, e acabou sendo porque atinge um número muito maior de pessoas, como você estava dizendo há pouco. Então, gente da Argentina tem participado, tal. E a gente reúne as pessoas que quiserem num sábado de manhã, agora é online, antes era nos sedes, lá com café da manhã, como vocês estão fazendo aqui hoje, e das 9h30 até 1h da tarde, discute-se aquele número, quem quiser fala, os autores, um interroga o outro, a gente sempre tem uma meia dúzia de perguntas preparadas pela comissão editorial por causa daquele silêncio, né, gélido do início. Então, alguém pergunta alguma coisa, né? Conselho do Tancredo Neves, né? Ele dizia, teve uma vez uma reunião em São Paulo com Franco Montoro e Brizola, logo depois do fim quando começaram as eleições para governador, né, em 82, quem estava vivo naquela época se lembra disso. Aí eles se reuniram lá, os 6 do fim da oposição, e para fazer não sei o quê. Daí o Tancredo disse, o Montoro falou, bom, vamos embora, então vamos começar a reunião, e o Tancredo disse, vocês já resolveram? Como resolveram? Você só vai para a reunião com tudo resolvido? É óbvio. Que ideia é essa de discutir? Mineiro, raposa do PSD mineiro, né? Então, a gente usa o mesmo sistema. Tem pelo menos algumas perguntas, não tudo resolvido, obviamente, mas para, né, desencadear, e a gente zela para que o maior número possível de autores seja questionado. Né? O que acaba acontecendo invariavelmente? Um tema ou dois se decantam naturalmente, não é? Porque já atraiu mais atenção, às vezes é um artigo sobre cultura, hoje em dia está muito em discussão essas pautas todas identitárias, racismo, gênero, violência, etc. Né? Nós temos agora, desde que a gente entrou para uma associação internacional e saímos do isolamento
quelônio de tartaruga, né, do SEDES, para participar de uma entidade internacional, é a Para-IPA. Tem a IPA, a anti-IPA, que são os lacanianos, e tem a Para-IPA, que é a Federação Internacional da Salmonese, né? Chama-se FLAPSIP, a parte latino-americana, a Federação Latino-Americana, não sei de quê. Então, nós participamos dessa entidade e, desde então, a gente passou a publicar um artigo em espanhol, enviado por alguém de lá, em espanhol. Quem não lê espanhol, que se dane, né? Nenhum analista brasileiro é incapaz de ler espanhol, eu acho. E se é incapaz, então deveria aprender, não, tem, né? Não há por que não aprender. Eles nunca vão fazer isso, mas a gente faz. Então vem um artigo em espanhol que é uma tradução, tem uma tradução, geralmente de um ator francês ou inglês, né? Enfim, o americano, enfim, alguém que não escreve em espanhol, né, ou às vezes até de algum espanhol, e um artigo em espanhol. E aí a gente discute. Com isso, se tornou possível agora, com online, trazer gente para participar da discussão da Argentina, né? Então, ótimo, e tem sido um sucesso, sempre tem gente, é extremamente estimulante, e é uma forma de receber feedback, né, na hora, né. Agora, ao mesmo tempo, a publicação, a questão, com isso eu passo a um outro ponto que foi levantado pelo Renato agora, né? E que é a questão do online e da open access, né? Eu hesitei muito tempo, como coordenador da revista e também por razões econômicas, em fazer o open access, por uma razão muito simples. Se você baixa gratuitamente os artigos, quem vai comprar a revista em papel? E se não tem a revista em papel e as assinaturas, vai acabar a revista em papel e a revista online, né? E até que finalmente o SEDES resolveu deixar de ser mão de vaca e bancar o custo da revista comprando assinaturas. Então, uma das coisas que nós fizemos, coisa que para vocês é automática, mas no SEDES foi assunto de uma longa discussão, foi fazer com que todos os membros do departamento de psicanálise e agora os alunos também os vários que são oferecidos, sejam automaticamente assinantes obrigatórios da revista. É o mínimo que você pode pedir, né? Então, a brasileira faz, é lógico, mas como é que você vai ser membro? Ah, mas ninguém é obrigado a assinar. Como ninguém é obrigado a assinar, cara pálida? Né? Você tem uma revista que é a voz da tua instituição, claro que vai assinar. Não quer, dane-se. E aí, o que a gente fez? Usamos o velhos métodos, 2000 anos vendendo tapetes, a gente aprende alguma coisa, né? E aí, o que a gente fez foi, em vez de dizer que a membership custa tanto e a assinatura tanto, né, o copo está meio vazio, né? Você faz o contrário, né? Membership custa tanto e inclui a assinatura da revista. Você recebe a revista. Bom, tá. E aí eu conto uma coisa assim, que é um exemplo disso, que o pessoal do SEDES, ao contrário da IPA, né, onde a membership é bem cara, não é tão caro assim. E aí tem muita gente que, enfim, disse não pode, coisa e tal. E aí teve uma vez em que eles precisavam aumentar a anuidade, que na época acho que era R$500, era para passar para R$700. Bom, aí quem é que vai fazer para passar para R$700? Eu falei, tá, vem cá, vamos pensar numa solução. Eu vou ser boi de piranha. Quanto vocês precisam, perguntando para o tesoureiro, né, para o negócio funcionar e poder bancar as atividades do departamento de psicanálise? Falou, R$700, está legal. Então, na hora da assembleia, vocês proponham isso. Claro que vai ter oposição, vão querer pagar 690, aquela discussão adolescente de... Eu vou levantar a mão e vou propor R$1.000. Né? Eu proponho R$1.000. Imagina, R$1.000, onde é que já se viu? Bom, aí tá bom, então vamos botar em votação. Quem é a favor da proposta do Renato? Eu. Quem é a favor da proposta de R$700? Todo o resto. E foi assim que nós conseguimos bancar a revista, né? Então, são episódios assim, porque 30 anos coordenando esse negócio, tem um rol de histórias inacreditável, muito parecidas com as que vocês aqui contaram, né, divertidas e tal. E uma delas, a Regina Schneiderman, que é a mãe da ideia da revista, né, como do departamento, que faleceu antes de ela existir, a revista, ela escreveu muito pouco. Então, o primeiro número aparecia um artigo dela. Nós reunimos exatamente igualzinho, eu não vou contar a mesma história, porque acho que é sempre assim, tinha que criar a revista, a cara da revista, o que ia ter, comissão editorial, quais seriam os critérios, idêntico, você contou a nossa história, e é de todas as outras, né, imagino eu, né, revistas. E aí, num certo momento, foi alguém lá para imprimir o primeiro número e tal, e de repente alguém recebe um telefonema lá do nosso homem em Havana, né, doutora, a receita vai aonde? Mas como receita? Veio junto aqui com os negócios datilografados a receita de bolo.
Alguém tinha mandado uma receita de bolo na nossa comissão editorial, tinha ido junto inadvertidamente uma receita de bolo, junto com os artigos, e aí o cara da gráfica, graças a Deus, né, de vez em quando a gente pensa que ele existe, né? Aí a pessoa ligou assim, e a receita vai, não vai a lugar nenhum, pelo amor de Deus, né? Faltava receita de bolo no meio dos artigos, eram 6 artigos. A revista tinha 65 páginas, as últimas 30 edições vêm com 200 páginas. Né? Então, aos poucos foi sendo desenvolvido, está aqui, vocês podem até, passa aí para um, para cada um, sentido oposto, você vai para lá. Por isso eu trouxe 2. Né? E aí a revista tem saído, né? Nós tivemos o auxílio de um jornalista profissional na época, alguém teve ideia, ninguém tinha a mínima ideia de como fazer isso. Vocês ainda puderam, talvez, usar os primeiros números da Percurso, porque a gente começou 2 anos antes, ou 3, e a gente queria fazer uma coisa que fosse interessante, exatamente o que disse o Mauro, atraente e tudo mais. E o José Paulo Kupfer foi o editor, que era do Estadão na época, que nos ajudou e disse, olha, como tem que ser feito, propôs que a revista tivesse esse formato, né, que fossem colunas, que tivesse os chamados óleos, né? Então, ela tem um formato gráfico muito diferente das revistas habituais, não é um formato livro, né? O que criou muitos problemas, e agora eu passo outro tópico, né, com a Qualis, o sistema de avaliação da CAPES. Vocês podem ficar admirados, mas quem inventou o Qualis está lhes falando neste momento, né? Eu e o professor José Lino da Silva, numa reunião da CAPES, na PUC, em 1988, e a gente teve a ideia de fazer uma avaliação das revistas, a pior ideia que eu já tive na minha vida. Né? Porque montamos o esquema atual, 100 pontos, tantos pontos para tal aspecto, evitar endogenia, ter tradução, etc, etc, etc. Fizemos uma escala, ele levou isso para a CAPES, foi aprovado e começou a funcionar. Naturalmente, foi imediatamente pervertido pela estupidez brasiliense, né, porque é quase pleonástico. Né? Entrou no sistema federal governamental, vira M. Inacreditável capacidade de estragar boas ideias. E entrou nessa questão da fúria regulatória, né, que vem sufocando a pesquisa, a inteligência, etc., em todas as universidades, com um detalhamento estúpido, imbecil, nocivo, né, e cada vez pior. Né? Então, para vocês terem uma ideia, quando eu mandei a Percurso lá para ser avaliada, né, na Qualis a primeira vez, tal, ela foi considerada, eu peguei a revista, né, fiz lá uma pontuação a mais severa, pois qualquer dúvida era nota menor. Chegamos a cerca de 80 pontos, eu falei, que legal, 80 pontos vai ser uma boa classificação. A revista veio lá na última qualificação e eu fui ver por quê. Critérios. O ISBN não está na lombada da revista. O abstract não vem ao lado dos artigos, e sim no fim da revista. Eu inventei o abstract, né? Ninguém ia escrever em inglês. Então, tinha lá no final abstract para ser indexado, naquela época não tinha indexadores, era um indexador americano, da American Journal, sei lá o que, do Psychology, uma coisa assim, e tinha que ter um abstract, para vocês saberem o que era. E eles publicavam na época, e ainda hoje há nos SEDES, em forma escrita, 4 volumes de indexação de todas as revistas deles, e para isso a gente mandava o abstract, eles copiavam. 2 eram de revistas, Noruega, da Tailândia, no Brasil, da Austrália, etc, etc, né? Um era de capítulos de livros, capítulo por capítulo, e o outro era miscelânea, o que não tinha entrado nos 3 anteriores. Né? E ainda hoje existem nos SEDES, eles mandavam para nós durante vários anos, e estava lá os artigos da Percurso indexados, ninguém falava em indexação no Brasil, e a gente já estava fazendo isso nos anos 90. Né? Bom, e aí, com base em critérios inteligentes, né? O que quer dizer onde está o abstract? Gente, vou tomar banho. Isso aí é coisa de, sei lá, bibliotecária mal amada, eu acho. Né? Então, eu não tenho que inventar e fica enchendo a paciência desse tipo de coisa. Bom, aí a gente parou de mandar Percurso para o Qualis. Eles, vamos tomar banho, que é isso? Acontece que, aos poucos, começou a haver problemas, as pessoas não quererem mais escrever por causa das avaliações. Né? Avaliações feitas com critérios absolutamente estúpidos. Para vocês terem uma ideia, né, critérios de avaliação de programas chegam ao ponto absurdo, e eu sempre que posso falo contra isso e continuarei falando, com base na minha experiência de professor, editor, escritor, psicanalista, etc., que eu acho que deveria ser respeitada junto com a dos outros, claro, né?
Não tenho pretensão de ter razão sempre, mas é um puro desperdício de dinheiro. São 103 programas de pós-graduação em psicologia neste país, que são alvo de avaliações constantes e permanentes com o nosso IPVA, IPTU, sei lá o que a gente paga de imposto de renda, e mantidos em critérios cada vez mais rígidos. Primeiro critério imbecil, adesão do programa, das disciplinas e dos artigos publicados à linha de pesquisa que existe. Se fosse assim, Freud nunca teria publicado uma linha e quem vos fala nunca teria escrito uma tese sobre Freud no departamento de filosofia da USP. Né? Eu deveria ter escrito uma tese sobre o século XVII, a minha orientadora era Marilena Chauí. Né? Pois é. Então, um dia fui lá, queria escrever uma tese sobre Freud, não sei o quê, eu já contei essa história muitas vezes, ela disse, mas cabe no departamento? Ela falou, por que não? Me dá uma boa razão para não escrever uma tese sobre Freud. Nesse departamento não tem curso de estética, onde se fala de arte? Não tem curso de filosofia política, onde se fala de política? Eles são só historiadores da filosofia? Por que não? Eu peguei e escrevi meus trabalhos e foram publicados e defendi minhas teses, etc. Se eu for, para receber hoje a um cara que quer estudar sobre anorexia, eu tenho que dizer que esse negócio é parte dos meus projetos de história da psicanálise. Então, adesão, ridículo. Número 2, número de orientandos. Existe um critério que é a mediana nacional dos orientandos em psicologia, que é 8. Na PUC, para ter um contrato de tempo integral, é necessário ter 15. Eu sempre tive 15 e um pouco mais, porque as pessoas trancam. Né? E se você tem menos orientandos, você perde salário. Isso é outra história. Então, aí nós recebemos baixa pontuação, porque nós superamos a mediana. Eu tive uma reunião, falei, escuta, vamos ver aqui, tem várias pessoas nessa mesa, todo mundo usa óculos. Qual é a mediana do grau dos óculos das pessoas aqui reunidas? É um número. E que significa esse número? Absolutamente nada. E eu falei uma coisa assim também, olha, gente, nós temos 8, que é a mediana, porque eu oriento 15 e você orienta 4. Aí dá 8, né? Claro. Então, critérios desse tipo levam a avaliações absolutamente absurdas, né? E, no caso das revistas e publicações, quando isso foi apresentado, não sei se ainda é assim, mas quando foi apresentado numa reunião da ANPEP, na qual eu participei, havia um número limitado de revistas para ter A1, A2, A4, eram 8 revistas A1, 12 revistas A2, com base no quê? São um bando de cretinos, de burocratas, né, federais, que não têm ideia, não fazem nada, não sei encher o saco do próximo, né, estabelecendo critérios absurdos para essas avaliações. Agora, ou como você disse muito bem, ou a gente entra nesta, ou as revistas vão acabar, porque as pessoas não querem mais escrever. Então, nós acabamos decidindo a questão do Open Access pela abertura, desde que o SEDES financia a revista. Porque por que não podia ter Open Access? Porque a gente dependia das assinaturas. No momento em que esse problema foi resolvido, e é como na IPA, a associação banca a sua publicação, de várias maneiras, mas agora, né? Então pode ter Open Access. E para isso tem uma coisa que nós contratamos uma empresa de uma mulher que saiu da PUC, exemplo, porque a burrice é congênita. O problema atual não é a inteligência artificial, é o aumento da burrice natural. Né? Então, isso é contagioso. Né? Então, na PUC também, por várias razões, isso vem se alastrando. E aí tinha uma pessoa que cuidava de todas as revistas da PUC, que são inúmeras, como vocês podem imaginar. Bom, numa das reitorias recentes, essa mulher foi demitida. O que aconteceu com as revistas da PUC? Acabaram. Porque quem é que vai cuidar disso, né? A gente, nas nossas sociedades psicanalíticas e associações congêneres, nós queremos publicar, temos o que dizer também. Né? No caso deles, lá não, o camarada é da área de biologia, não tem de chondras de revista, medicina, sei lá, engenharia, literatura, matemática, por aí vai. Havia várias revistas. Bom, essa criatura que se chama Thaís, me lembrou o quê? Um nome francês, Meret, uma coisa assim, abriu uma empresa, Open Journal Solutions. E depois de passar anos tentando nós cuidarmos da indexação, de todos os processos, é impossível, não dá. É coisa para profissionais. Né? Aí entramos em contato com essa pessoa e a contratamos, a coisa de 6 meses atrás, para fazer essa indexação. Primeira providência, tá tudo. Existe um site da revista que eu recomendo que vocês deem uma olhada, porque é um site, negócio bastante bem feito, né? Chama-se percurso.com.br, não sei o quê, e tem uma coisa que eu acho que até onde eu sei só existe na Percurso, e que é um índice temático.
O índice temático é uma coisa que eu inventei também, né, ao longo dos anos, e que a gente foi desenvolvendo, e atualmente está atualizado até o último número. São todos os artigos da revista, mais de 1.500 que nós publicamos até o momento, indexados por tema. Adolescência. Olha lá, o número 1 tem isso, o número 4 tem aquilo, anorexia, até o Winnicott, começa em A e termina em W, não tem Z ainda, Zoom não apareceu. Z ele colocaria que vai em L, então, e tal. Então tem foi estabelecido um índice de verbetes baseado no dicionário do Laplanche, fiz uma adaptação, e botei uma série de coisas que eu achei que eu gostaria de ter num índice temático. Claro que não são todos os artigos, né? Sei lá, abreação, não precisa de um verbete desses, né? Mas tem que ter psicopatologia, histeria, não sei o que lá, e aí botei psicanálise começando pelo SEDES, Brasil, Argentina, não sei o que lá, daí entramos em contato com o pessoal da Hungria, através da Sociedade Ferenc, então tem psicanálise na Hungria, tem 2 artigos, e etc. Psicanálise cinema, literatura, filosofia, não sei o que, papapá. Então foi montado todo um sistema muito simples de usar, e que vem sendo alimentado sistematicamente. Isso é inteiramente gratuito e sempre foi, né? O principal usuário, um dos principais sou eu mesmo, toda hora eu uso, né? Os artigos da revista servem para dar aula, para recomendar, para citar e assim vai. É gratuito e aberto, vale a pena dar uma olhada e com toda certeza, né, pode ser feito. Aí tem entradas por autor, todos os artigos que o Mauro Augusto publicou na revista. Eu saiba nenhum, mas tudo bem, tem lá, 0. Né? Por resenha de livro. Título do livro, autor da resenha, título da resenha. O autor da resenha está nos autores, né? Você resenhou o livro X, vai aparecer cruz, não sei o que você escreveu, e o número. Isso é mantido através de uma forma muito simples, é modular. Começa, não é por ordem alfabética, eu queria fazer tudo de novo a cada vez, né? Por ordem de número. Número 70, aparecem todos os sumários e etc, etc. Vocês olhem lá como é feito e, eventualmente, pode ser interessante. Você levantou 173 autores, né? Eu não sei quantos tem lá na revista já publicados, um número certamente maior do que esse ao longo de tanto tempo, e isso, então, permite o retorno. Agora, e aí tem uma contagem de está sendo feita, etc. Assim, parece que é acessado com razoável frequência. O índice H não é muito grande, porque é uma revista publicada em português, né? E, com todo o respeito, né, na Islândia ninguém se interessa pela psicanálise, é muito segmentado isso, né? Então, em todo caso, tem, né? E agora, então, problemas técnicos para isso, já estamos falando do talking business, né? Uma das coisas é a linguagem na qual esses artigos estão colocados em meio eletrônico. Bom, uma das coisas que a mulher do Open Journal Solutions falou é que a gente, para ser indexado, tinha que migrar para uma nova linguagem. Estava em HTTP e agora é HTTPS, é mais seguro. Bom, são 70 números, né? Vocês podem imaginar o número de páginas que isso representa, sei lá, 30 mil, 20 mil, não sei quanto, só multiplicar. Então, o que aconteceu? Eu vou interromper já. Eles fizeram uma proposta de cobrar R$100 para transpor cada número, são R$7.000. Não é um valor alto, mas o departamento de psicanálise está bancando isso. E depois a hospedagem no site deles, no caso de cair o site do SEDES, não sei o que lá, para poder fazer operações, eles vão cobrar R$300 por mês, que eu acho muito razoável. Então, essa é uma sugestão que talvez convenha a vocês da revista, né, bem prática, estudarem, ver se é adaptável às necessidades de vocês, porque eu achei muito bacana o que você falou, né, muito, tudo que você disse, né, participação nos conselhos. Bom, e último tópico que eu quero tratar é o problema do editor, rapidamente. Nós resolvemos o problema eliminando a figura do editor, não existe. Simples assim, né? Porque como a gente teve que inventar tudo, quando a gente inventou, a tradição dos SEDES argentina e de esquerda é a assembleia, né? Então nós criamos vários conselhos e grupos. Como funciona a seleção de artigos, né? Isso vai ter que ser escrito de outro jeito para poder caber nas normas das indexadoras. A gente não usa peer review, né? Fora, a não ser quando precisa de desempatar no conselho, como você contou, né? E por quê? Porque o sistema peer review, eu mesmo fui reviewer de muitas coisas, a meu ver, é absolutamente inadequado para avaliar um artigo, né? Porque você manda para uma pessoa que não sabe quem é, não sabe quanto tempo vai demorar, quais são os critérios, nunca são os mesmos, né? E não funciona. Talvez seja legal um artigo de biologia, sei lá, de matemática,
para a psicanálise, na minha opinião pessoal, não é a melhor solução. O que a gente faz? O que vocês fazem até hoje? Reuniões constantes do Conselho Editorial. E que são discutidos os artigos exatamente como vocês estão fazendo, sem mudar nada. E cada vez que a gente fala nisso, eu fui falar na Cielo, por exemplo, né, ele disse, imagina, vocês não fazem? Eu falei, claro que não fazemos, porque eu vou transformação. Aí inventei um negócio, que é um questionário que nunca foi usado, obviamente, mas que funciona como, né, você acha que esse artigo é bom, está na bibliografia atualizada, contém erros, problemas éticos, aí a pessoa vai marcando sim ou não, sim ou não, sim ou não. E eu guardei para mim mesmo, né, uma avaliação da qual foi objeto um artigo meu, numa revista do Rio de Janeiro, a Qualizar, em que eu mandei o artigo, porque precisava da avaliação Qualizar e tal, e aí recebi duas coisas. Uma, o artigo é muito bom, interessante e tal, poderia ser melhorado, isso e naquilo, uma avaliação bastante... Segundo, esse artigo não foi escrito por um psicanalista. E o ilustre reviewer se achou no direito de julgar, porque eu fazia alguns comentários, enfim, de cultura geral, que essa pessoa não sabia psicanálise, não tinha nada de psicanálise. Esse artigo não é um artigo de psicanálise. E eu guardei no meu computador para mostrar, entre outros, o tipo de equívoco que é possível, porque com todos os defeitos que eu possa ter, eu sou psicanalista, assim, o artigo era um artigo de psicanálise, né? Certamente não da linha do ilustre reviewer, né, que achou que como não obedecia ao guru dele, então não era um artigo de psicanálise. É um exemplo entre tantos. Então tem essas reuniões, e nós temos conselhos de resenhas, começou com o editorial, depois teve as resenhas, criou-se o conselho de resenhas, o grupo de resenhas. A revista publica uma entrevista a cada número, então é um grupo de entrevistas, e se dá o trabalho de ler a obra completa do entrevistado, né, antes de fazer as perguntas, algumas vezes online, outras vezes físico, tem com Kernberg, sei lá o quê. Essas revistas, entrevistas, foram publicadas em forma de livro, 35 das 50 e poucos que existiam, chama-se Psicanálise e Entrevista, né, com um trocadilho, e tem entrevista de todo mundo, né, começando com o Jean Houry e acabando com o Joel Birman, e, sei lá, Maria Rita Kell, gente brasileira, e de todo tipo, tem ingleses, americanos, franceses, argentinos, uruguaios, brasileiros, 35 revistas, é uma amostra das entrevistas, ideia chupada da Paris Surgiu. Vamos lá. Né? Então, quer dizer, esse material todo, além da forma de revistas, é publicado em forma de livros, disponíveis, né? Verba volant, scripta manent. Né? As palavras voam, os escritos permanecem. E os escritos em livro permanecem mais do que os escritos em revista, apesar de todos os meios modernos. Por outro lado, a audiência é imensamente maior. Isso não tem nenhuma novidade. Nós tivemos um exemplo disso, alguma coisa que foi publicada na revista e que foi lida por 300 pessoas, 500 pessoas. O mesmo texto saiu numa plataforma. No segundo dia, 7.000 acessos. 7.000 acessos. Né? Eu acho que o número inteiro da revista por 3 anos não terá 7.000 leitores. Então, é uma escala na qual, obviamente, a gente tem que entrar. E para o problema do sigilo, só concluindo os artigos, depois foi inventado pelo seu colega Sérgio Teles, que também é escritor de ficção e psicanalista, um negócio que ele copiou direto, a gente copia deslavadamente, não tem, né, nada se inventa, tudo se copia. Né? O debate clínico do International Journal já está em 20 números, e aí também sempre com duplo cego, claro, né? Porque no seguinte sentido, alguém é convidado para escrever o caso, 2 debatedores igualzinhos. Nenhum conhece os outros, e nem eu sei quem são, e ninguém sabe, só eles. A gente fica sabendo no dia que a revista sai, né? E é uma sessão que já está publicada de novo em livros, já saíram 2, agora vai ser o 3º. Cada 6 sai um livro, né? Então, esse tipo de coisa permite a divulgação do material para um número muito grande de alunos, de gente de fora. E, é claro, a gente obedece às regras do Tuckett. E coisa, essa a gente discutiu intensamente, acho que a melhor coisa que tem, ninguém pensou isso, na minha opinião, tão longe quanto o Tuckett. Você mencionou, e as regras são as mesmas que valem para o International Journal, né, para evitar processos. E a gente, muitas vezes, se garante com a pessoa que está sendo, especialmente no debate clínico, onde isso é mais sensível, quando você conta um sonho, um artigo qualquer, não vejo problema nenhum com isso, pode ser de qualquer um. Né? Mas você trabalhar com caso clínico, você precisa ter autorização do paciente. Não tem autorização do paciente, não escreve, simples, a gente vive assim, tem que fazer escolhas, são escolhas de Sofia.
né? Tem que fazer. Então, tendo a autorização do paciente, você publica, e às vezes o paciente não quer, não gosta, sei lá, né? Então, nós eliminamos a figura do editor, distribuindo o trabalho por comissões. Isso assim funciona para nós, não quer dizer que vocês tenham que copiar, estou contando como funciona. E resenhas, entrevistas, debate clínico, debate, que é uma coisa que a gente propõe um texto curto para pessoas escreverem 3, 4 páginas. Enfim, vocês podem folhear a revista e ver, né? E cada conselho, cada grupo tem a sua autonomia, né? Eu sou chamado a intervir de vez em quando para parar algum ego, né, um pouco maior de diâmetro, né? Você falou das vaidades, não sei o que lá. Já aconteceu de pessoas ilustres do departamento terem mandar um artigo que foi recusado e teve que aparar ali certas arestas. Enfim, no final, situações que se colocam e, eventualmente, tomar decisões que não, enfim, sejam necessárias. Por exemplo, essa história da indexação, né? Foi o que foi atrás. Vamos ficar por aqui, senão... Gente, desculpa, mas... Para contar um pouco da experiência e dizer como o que vocês estão fazendo para mim, que estou nesse negócio, me parece muito certo, é muito legal, isso é ótimo, né? E vocês estão satisfeitos com ela, está tudo muito contente. Então, cada um faz a sua como pode, como consegue. Bem, e o resultado tem sido muito bom, né? Então, a continuação dessa mesa vai ser justamente as questões da comissão editorial, né, que tocam em muitos desses aspectos que o senhor já levantou e que nos inquietam, né, e que a gente mantém sempre em aberto, né, como esse diálogo, possibilitando talvez nós chegarmos em algum novo ponto para que a gente vá gradativamente avançando. A gente, então, teve dois relatos muito, acho que importantes, assim, né? O Juarez começou hoje trazendo aspectos mais ligados ao vértice institucional, a toda essa perspectiva que a gente tem, assim, e desafio, né, de transformar, né, de tantas vivências, para que a gente possa estender esse conhecimento, para que a gente possa alcançar e mobilizar, né, o leitor, e a gente, então, né, pode avançar a partir da fala do Dr. Mezan, com os desafios práticos, né, com o princípio de realidade, eu acho, né, que a gente precisa considerar, e que são muitos os desafios, né. Vamos ver o que a gente consegue avançar em termos de perspectivas, né, que eu acho que são também um dos objetivos, né, desse nosso encontro. Eu penso que a gente pode deixar as perguntas para essa outra mesa, a gente faz um coffee break breve, né, e a gente retoma já inquieto com essa mobilização de vocês. Tá? Muito obrigada pela participação, pela presença.